Fui cadete aviador da aeronáutica e percebi que, ali, minha vida dependia do meu estudo. Motivado pelo professor Aragonê, decidi buscar carreiras mais altas no serviço público e, com isso, consegui aprovação como delegado na Polícia Civil do Amazonas e promotor no MP do Acre. Eu sou Rafael Cenoura e esta é a minha história. Minha fase de infância ela foi boa para estudar porque o meu pai, ele é militar, ele estudou muito a vida inteira e ele sempre quis que eu fosse militar. Eu sempre fui muito estimulado lá em casa a estudar, sempre. Então desde pequeno fui treinado a acordar, pegar ali meu materialzinho, fazer o dever de casa, desde pequenininho. Eu comecei a estudar para ser militar quando eu estava no colégio militar. Passei na prova da aeronáutica para ser piloto. E aí resolvi ir para a escola preparatória de cadetes do ar, que é lá em Barbacena. Eu aprendi o que era estudar de verdade mesmo na academia da Força Aérea. Aí você estuda o que você vai fazer quando estiver pilotando. É aquela coisa, você não estuda para passar na prova, você estuda para sobreviver quando você estiver lá em cima. É um estudo um pouco diferente, né? Eu saí da aeronáutica, eu tinha 19. Quando eu entrei, eu tinha 17. Eu pilotei antes de dirigir e eu não tinha um plano B. E aí eu comecei a ver as carreiras que tinham nas faculdades e tudo, e eu vi direito, já pensando em estudar para concurso. Então essa doutrina que o militarismo me trouxe, a academia me trouxe, né, a aviação me trouxe, foi muito útil, cara, para eu passar nos concursos que eu passei na vida. Nesse começo de estudo para concurso, eu não fazia a menor ideia de como eu ia estudar, para que prova que eu ia estudar, onde eu ia arrumar o material para estudar. Na época tinha 2 concursos abertos, o do Tribunal Superior do Trabalho, TST, e o do TJDFT, isso foi 2008. Aí o que aconteceu? Eu não passei no TST e passei no TJ. Só que eu só fui ser nomeado nesse concurso em 2010. Então, nesse período de 2 anos, eu continuei estudando. E estava tendo muito concurso de TRT para o Brasil inteiro. E aí, antes do TJDFT me nomear em 2010, eu fui nomeado no TRT do Goiás. Só que eu não cheguei a assumir porque o TJ me nomeou logo na época que eu ia assumir, né? E antes disso ainda, eu fiz a prova do Ministério da Integração Nacional, que não existe mais. E eu fui aprovado lá. Fiquei 1 ano no Ministério da Integração Nacional, aí o TRT do Goiás me nomeou. Quando eu comecei a fazer os exames pro TRT do Goiás, o TJDFT me nomeou em 2010. E aí entrei no TJDFT e continuei estudando. Eu me formei em 2011 na faculdade, então em 2013 eu fiz novamente o concurso do TJDFT, dessa vez para o cargo de analista judiciário. Fui aprovado analista, nomeado em 2014, troquei o crachá de técnico para analista e eu continuei lá. E aí, confesso que quando eu me tornei analista do TJ em 2014, aí eu acomodei. Foi aí que eu falei assim, tô bem demais agora. Nossa, agora eu tô bem demais. E a vida de analista, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, cara. Então eu me acomodei muito mesmo, assim. Eu comecei a dar aula da seguinte forma. Esse concurso do Ministério da Integração Nacional, só fiz essa prova porque um pessoal da minha igreja queria estudar para essa prova. E na época eu já era conhecido como o concurseiro, assim. Então o pessoal, cara, você que está concurseiro aí, como é que eu faço para estudar para essa prova? O próprio pessoal falou assim, cara, por que tu não faz a prova, né? Já tá ensinando pra gente a matéria inteira e tal. E aí foi nisso que eu passei nessa prova em 13º aí, fui trabalhar no Ministério da Integração. Só que aí, em 2014, que eu era já analista do TJ, um amigo meu dava aula numa faculdade, ele falou, cara, o professor da faculdade aqui passou no concurso, se mudou, tava no meio do semestre, e você pega aqui Penal 2 e Penal 4, são 2 turmas, Penal 2 e 4, pra dar aula. Eu falei, rapaz, eu quero. Me jogaram na fogueira, assim, ó, vai. E aí foi. Chegou uma hora que eu tava dando um bando de matéria, dava aula todo dia de manhã e de noite na faculdade. Comecei a dar aula em cursinho, aí eu comecei a ver que dar aula no cursinho eu achei muito melhor, né, na minha opinião, do que dar aula na faculdade. Virei o professor Cenoura, né? De repente, quando penso que não, o professor Cenoura nasceu. Teve um juiz que ele foi trabalhar lá na nossa vara, né? E ele dava aula no GRAN Online, né? Que é o Dr. Aragonê. Ele meio que viu que eu era um meio que professor novato, e aí ele começou a me dar muito de bizu. Olha, o cursinho é diferente da faculdade, o pessoal da faculdade pensa assim, do cursinho pensa assado e tal. E foi nessa época que eu vi que o GRAN existia, o GRAN Online. E o Dr. Aragonê me chamou pra conversar, cara, nunca vou esquecer, ele me chamou pra conversar na sala dele, né? Volta a estudar pra um cargo de carreira, né? Um cargo de carreira jurídica, estudar pra juiz, pra promotor. O Aragonê mudou a minha vida. Essa conversa que eu tive com ele não foi só sobre estudar pra concurso, foi sobre tudo da vida, assim. Comecei assim, quero ser juiz. E aí, o que aconteceu? Tinha pouco concurso de juiz acontecendo na época, pandemia, tudo, pouca coisa. Acho que eu vou começar a fazer prova de promotor também, que o assunto é parecido, só o enfoque que é um pouco diferente. Um belo dia, um amigo meu veio falar comigo e estava estudando para delegado. E ele falou, por que você não faz prova para delegado?
Porque você dá aula de penal e de processo penal. Metade da prova de delegado é penal e processo penal. Ele falou, cara, tá aberto o delegado do Amazonas. Me inscrevi, delegado do Amazonas. Minha relação com o GRAN Curso Online começou. Foi nessa hora. Voltei a estudar, assinei o GRAN. A ferramenta que eu mais uso de todas é a degravação das aulas. Isso aí eu ganhei, assim, anos de vida. Porque o tempo que eu perdia para anotar a aula, eu não perco mais. E aí fui fazer a prova de delegado do Amazonas em março do ano passado, né, de 2022. 27 de março, nunca vou esquecer. Pô, legal, prova de manhã, penal, processo penal, leis penais, essa parte eu estudei muito bem no GRAN. De tarde era a segunda fase, que era fazer peça, que eu nunca fiz na vida. Só que aí ferrou, porque eu não tinha estudado pra segunda fase. Cara, essa história era maravilhosa, porque eu falei pra minha esposa assim, meu amor, eu nunca posso contar essa história pra ninguém, porque foi muito corrido. E aqui tô eu contando pra vocês. Pra ninguém, né? Aí eu abri lá 5 aulas do Felipe Leal, cada uma de 1 hora. Aí lá vai eu na velocidade 3,5. Chegou na peça, quando eu li lá, eu falei, caraca, bicho. Aí eu acabei de ver o Felipe falando. Oh, Deus, obrigado. Cara, foi Deus, bicho. Deus falou assim, tá bom, quando eu falo que os planetas se alinharam, foi isso aí. Foi o que aconteceu. Passei pra delegado de polícia, isso é muito doido. Você falar isso em voz alta é até estranho. O de promotor de justiça foi no estado do Acre. Ela coincidiu com outra prova de promotor de justiça, então vários candidatos que tinham se inscrito para essa prova do Acre acabaram indo para essa outra prova de promotor de justiça. E nisso que a nota de corte foi menor, eu entrei. Eu tirei justamente o corte. Aí eu fui para a segunda fase. Deu certo de novo. E aí depois da segunda fase já veio a prova oral. Eu tinha muito medo, assim, de perguntarem algo que eu não sabia. 4 perguntas, que você lia a pergunta e respondia oral. Minha esposa ficou esperando. Eu lembro de eu chegando, eu chorei, mas igual criança. Parece que saiu um peso, assim. Um tempo depois saiu o resultado. Cara, maravilhoso. Passei. E aí veio a última fase de promotor, que foi a prova de tribuna. E aí, meu amigo, pô, eu trabalho no júri desde 2010. Aí pronto, aí nessa fase foi a fase que eu fiquei em primeiro lugar. Essa fase eu gabaritei, entendeu? Aí essa foi a fase que me deu uma aliviada na classificação ali, pra eu poder brigar pela nomeação. Aí pronto, aí acabou o concurso. E aí terminando, eu tenho a aprovação de delegado de polícia e a aprovação de promotor de justiça, graças ao GRAN Curso. Cara, isso é maravilhoso, né? Poder falar isso em voz alta assim é bom. Algumas pessoas foram muito importantes, né? Uma delas, já mencionei bastante, que é o Dr. Aragonê. A minha esposa, que sempre me apoiou, cara, sempre. Falei, olha, eu vou fazer a prova lá no Amazonas. Ela, vamos. Olha, talvez a gente more no Acre. Vamos. Eu cada vez me apaixono mais pela minha esposa. Até bom falar isso aqui que vai ficar gravado. Meus pais também, um apoio incondicional, sempre. Né? A gente foi criado sempre muito junto, até hoje a gente é muito unido, assim, é uma família bem unidona mesmo. Eu sigo estudando para magistratura, estudo, faço provas do Ministério Público ainda. Eu espero sair o concurso aí de delegado do DF. Então hoje eu continuo concurseiro, firme e forte. Muito difícil estudar para concurso. Mas só para vocês entenderem, eu vou comparar com a tatuagem, né? Eu gosto de tatuagem. Você vê, tatuagem é o seguinte, dói também pra caramba. Mas você tá disposto a passar pela tortura de fazer uma tatuagem, porque pelo resto da tua vida, esse desenho vai estar ali. Eu vou me torturar 10 horas para ter esse desenho tatuado em mim, pelo resto da minha vida. O estudo é a mesma coisa. Então, dói muito estudar para concurso, mas o benefício é pelo resto da tua vida. Então, se você for comparar com o que são 2 anos estudando para concurso, você vai ficar a vida inteira concursado. Então, quando eu enxerguei essa parte, pronto, a minha maior dificuldade focava na dor. E eu pensava assim no concurso. Quando eu virei essa chave, e eu comecei a pensar, caramba, o que é 1 ano estudando, 2 anos estudando, para eu ser juiz para sempre, promotor para sempre, delegado para sempre? Não é nada. Então, pronto, eu superei a principal dificuldade, que era o pensamento negativo da tortura que era estudar, e passei a pensar no benefício que era ser concursado. Meu nome é Rafael Zanferdini Gondim, eu fui aprovado delegado de polícia do estado do Amazonas, promotor de justiça do estado do Acre, eu sou GRAN e todo mundo pode.